aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa. Olha só, para quem está naquela reta final de preparação para o exame da ordem, tentar entender o processo penal pode até parecer como montar um quebra-cabeça faltando peça, né? Mas a grande verdade é que o sistema de provas segue uma lógica que é muito clara e fascinante. A gente vai desconstruir essas regras indo direto aos pontos de maior rendimento para consolidar esse conhecimento exigido de um jeito bem focado e direto. Então, bora mergulhar direto nos nossos 5 pilares de hoje. A gente vai ver o conceito e o objeto da prova, como classificar tudo isso, o ônus da prova, os sistemas de valoração e, claro, o tema campeão das provas, que são as provas ilícitas e suas derivações. Vamos lá? Começando pelo nosso primeiro pilar, o conceito e o objeto da prova. Mas, afinal, o que é a prova no processo penal? Basicamente, é a demonstração legal de que um fato material existe ou é verdadeiro. E o grande alvo aqui, o destinatário final de absolutamente qualquer prova, é um só, a mente do juiz. A prova funciona como um instrumento para reconstruir um fato histórico, sabe? Ela serve para convencer o magistrado e garantir que a lei seja aplicada da forma mais justa possível. Agora vem a pergunta: o que a gente realmente precisa provar? Porque, convenhamos, nem tudo precisa estar nos autos. A gente tem os fatos pertinentes, que são os que pertencem ao litígio, à acusação, e os fatos relevantes, que são aqueles com peso real para mudar a decisão final. E olha só esse detalhe de ouro para a prova objetiva. Diferente lá do processo civil, no processo penal, um fato incontroverso, aquele que defesa e acusação concordam, ainda assim exige prova. Pois é, a simples confissão do réu não elimina o dever do Estado de provar a autoria. A confissão, sozinha, não basta. Partindo agora para o nosso segundo pilar, a classificação das provas. Isso já nos leva para a primeira grande divisão processual. De um lado, as provas diretas, do outro, as indiretas. A prova direta vai direto ao ponto. Ela se relaciona imediatamente com o fato principal. É aquele relato histórico claro, tipo uma testemunha falando: "Eu vi o momento exato do disparo". Já a prova indireta, ela é circunstancial. Ela atesta um fato secundário e aí a gente usa uma dedução lógica para chegar ao fato principal. Imagina uma testemunha que não viu o crime, mas viu o suspeito correndo com uma arma nas mãos logo depois do barulho do tiro. Isso é a prova indireta. Outra classificação super útil e elegante de memorizar é a diferença entre prova pessoal e prova real. A prova pessoal, como o nome indica, vem de uma afirmação humana consciente. Pode ser o depoimento de uma testemunha, o interrogatório do réu. É algo altamente subjetivo. Em contrapartida, a prova real emana das coisas. É a atestação inconsciente de um objeto físico. Pensa na arma do crime, no cadáver, nas manchas de sangue. Para não esquecer na hora da prova, pessoal tem a ver com pessoas e real vem de res, as coisas materiais em latim. Chegamos ao nosso terceiro pilar, que costuma derrubar muita gente: o ônus da prova. Quem é que tem que provar o quê? Bom, a regra matriz está lá no artigo 156 do Código de Processo Penal, que diz que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Até aí parece simples, né? Quem alega, prova. Mas prestem muita atenção na segunda parte desse artigo. Ele diz que o juiz pode, de ofício, determinar diligências para dirimir dúvidas sobre pontos relevantes. Isso significa que, no nosso sistema, o juiz não é um mero espectador de braços cruzados. Ele possui poderes investigatórios supletivos na busca pela verdade. Então, o X da questão é entender como esse ônus se divide na prática, entre acusação e defesa. Para a acusação, o fardo é bem pesado. O Estado tem que provar o fato constitutivo do direito de punir, ou seja, a materialidade, a autoria e até os elementos subjetivos como dolo ou culpa. Tem que trazer provas robustas. Agora, a defesa. Quando a defesa alega uma causa excludente de ilicitude, tipo uma legítima defesa, o ônus é reduzido e imperfeito. Por causa daquele princípio sagrado do indúbio pro réu, a defesa não precisa trazer uma prova absoluta. Se ela conseguir plantar uma dúvida razoável na cabeça do julgador, já é o suficiente para justificar a absolvição. Vamos para o quarto pilar, os sistemas de valoração. Como o juiz avalia tudo isso? Olhando para a história, a gente vê 3 sistemas com diferenças gritantes. O primeiro é o da íntima convicção, onde o julgador decide livremente sem ter que explicar o motivo. Isso hoje só sobrevive lá no tribunal do júri. No extremo oposto, a gente teve o bizarro sistema das provas legais. Nele, a lei dava um peso matemático fechado para tudo. Historicamente, o depoimento de um nobre podia valer o dobro do de um camponês. Absurdo, né? Felizmente, a gente evoluiu para a regra atual, a persuasão racional. Essa persuasão racional,
que vocês também vão ouvir chamar de livre convencimento motivado, é a nossa grande regra na legislação brasileira. Aqui, o juiz tem liberdade total para apreciar e dar peso às provas, sem aquelas amarras pré-fixadas. Porém, e esse é um limite constitucional intransponível, ele é absolutamente obrigado a fundamentar a decisão dele. E essa fundamentação precisa ser baseada única e exclusivamente nos fatos que estão nos autos do processo. Lembrem-se, o que não está nos autos não está no mundo. E agora, o quinto e último pilar, exigindo foco total: provas ilícitas e suas derivações. A gente precisa ter em mente que o direito à prova não é absoluto. Ele tem que coexistir com os direitos fundamentais. A prova ilícita é aquela que viola justamente isso, normas de direito material ou princípios constitucionais. Pensa numa confissão conseguida sob tortura. O mandamento da nossa Constituição é muito categórico. Provas obtidas por meios ilícitos são totalmente inadmissíveis e devem ser sumariamente desentranhadas, ou seja, extirpadas dos autos. Só que a ilicitude tem um efeito cascata que é brutal. É aqui que entra a famosíssima teoria dos frutos da árvore envenenada, que veio lá da Suprema Corte norte-americana e foi amplamente adotada no Brasil. Essa teoria consagra que uma prova que nasce ilícita acaba contaminando todas as outras provas lícitas que derivam dela. É simples, se a planta está viciada, os frutos dela também vão estar. Vamos visualizar como essa contaminação ocorre na prática, passo a passo, para ninguém errar na prova. Passo 1. Acontece o ato original ilegal, a nossa árvore envenenada. Digamos que seja uma interceptação telefônica clandestina. Passo 2. A descoberta do fruto. Graças a essa ligação ilegal, a polícia descobre e apreende drogas validamente num galpão, com mandado tudo. Passo 3. O resultado. Embora a busca no galpão tenha sido correta, o simples fato de ter nascido de uma raiz ilícita torna a própria apreensão nas drogas inadmissível. Contaminou por derivação. Mas, como no direito quase toda a regra forte tem exceção, as bancas amam cobrar essas três aqui. A primeira exceção é a fonte independente, se a prova derivada pudesse ser obtida por um caminho totalmente alheio à ilegalidade. A segunda é a descoberta inevitável, quando a prova fatalmente seria encontrada de qualquer jeito. E, por fim, o princípio da proporcionalidade pró-réu, que admite o uso de uma prova ilícita se for a única forma de provar a inocência da pessoa. A liberdade, afinal, fala mais alto. E tudo isso nos leva a uma reflexão final bem profunda. Na balança da justiça, quando é que a busca incansável pela verdade processual deve ceder espaço para a proteção dos direitos fundamentais? O estudo do processo penal, no fim das contas, é exatamente dominar essa tensão perpétua entre o direito do Estado de punir e a proteção das nossas liberdades civis. A gente espera de verdade que essa nossa estruturação traga bastante clareza e segurança na hora de compreender a prova no processo penal. OAB Descomplicada. Ative o sininho para mais conteúdos.